Uma honra estar aqui nesse canal tão cheio Sim, de conteúdos e informações e energia importantes necessárias, né, para todo sim, é mundo. isso. Começando, né, É, nesse caminho, nesse trilhar, né, de trazer um pouco conhecimento para as né, pessoas, não ficar tão preso só na clínica, né, sim, e ir trazendo para o mundo, expandido para o mundo, para que as pessoas possam também se sentirem identificadas, né? Sentir isso. que tem um lugarzinho ali de algo a mais para poder descobrir, Uhum, experienciar dentro de si, né? sim, E aí eu recebo hoje aqui essa amiga querida de infância, Aline Bittencourt, que é formada em odontologia, né? É uma formação de princípio, mas que ela desde a formação e talvez desde a uhum, infância já sentiam a necessidade, isso. né, de cuidar do outro, Uhum, de assistir o outro e num olhar mais holístico, né, integrando o isso. biológico com o comportamental, e isso é muito comum entre nós, Uhum, né? A gente tem essa necessidade de fazer essa integração corpo-mente e buscar essas é. esferas, né? Então, eu trago com muito prazer a Aline aqui para falar um pouco mais sobre a respiração consciente, que é um trabalho que ela faz muito bonito. E ela faz esse trabalho, foi desde a É. pandemia, Aline, ou antes? Sim, eu desenvolvi esse trabalho desde quando eu na faculdade, como você disse, eu sempre tive essa inquietação sobre precisar de saber algo mais, lidar de uma forma mais ampla com as pessoas, né? Uhum, Então, a partir daí, teve um paralelo entre uma transformação interna minha, né? Que sim, todo mundo tem, um chamado, pode dizer qualquer nome que seja, sim. e isso me fez buscar um autoconhecimento, né? Uhum, Então, paralelo a isso, eu fiz algumas formações ligadas ao autoconhecimento, gerenciamento uhum, de energias, e sim. foi aí que eu comecei a entrar em contato com a respiração consciente. Então, Uhum, foi assim, um misto entre algo que eu precisava para mim, como sim. um autoconhecimento, aquela necessidade interna mesmo, Nós e cuidadores aí, somos eu, assim, né, sim, amiga? e porque na verdade foi muito interessante, Aham. porque foi uma prática ali que eu estava fazendo Uhum. comigo mesma e que eu fui aplicando depois, né, com Isso, as pessoas. Então, isso. conforme eu fui sentindo essa necessidade, eu fui percebendo que existiam outras pessoas também que tinham Sim. necessidades, né? Uhum. E necessidade de expansão, de se conhecer, ali tá aquela coisa não tá bem mais daquela maneira como gostaria, Uhum. existe algo mais, né? Aquela sensação assim, Sim, né? Que é muito comum, principalmente hoje em dia. sim, Então, com a pandemia, isso se exacerbou. sim. Então, aí eu fechei o consultório e me dediquei a essa parte mais de formações mesmo, né? Uhum. Além dessa parte tradicional mesmo da odontologia em si. Uhum. Sim. E aí depois eu fui fazendo, né, muitas formações e a respiração foi aí que eu tive mais uma atuação, porque as pessoas na pandemia ficaram reclusas, Sim. precisando até uma conexão, e aí Isso. aí já criei essa parte de respiração consciente online. Então, Maravilhoso. as pessoas, é interessante que elas vinham assim, às vezes não eram nem especificamente para uma sessão de respiração consciente, mas para ter uma conexão, para saber o Sim. que eu estava fazendo, se eu era real, né? Uhum. Porque é interessante assim, como eu falei para você, existem conteúdos diversos, né? Principalmente nesse mundo na internet hoje em dia, mas você fazer uma prática e fazer mesmo que você está realmente se propondo Sim, ter é uma diferença. coerência com o seu propósito, né? Isso, Que eu acho que inclusive a respiração faz isso, isso, né? isso, Quem exercita essa respiração consciente, ela acaba achando uma coerência que a gente até no campo metafísico, uhum, né, entende como uma coerência cardíaca, né, uhum, cardiorrespiratória, onde você conecta aquilo que você faz, aquilo que você propõe, né, com o que você realmente sente sim, dentro de você.
Sim, E você vive isso, você vivencia isso. isso, E a respiração, o sistema respiratório, ele faz isso. isso. Ele neurofisiologicamente tem essa capacidade fantástica de orquestrar todos os Uhum. sistemas, né? Sistemas emocionais, os sistemas de processamento de memória, de sono, vigília, né? Ele traz tudo isso. E quando eu fui lendo sua abordagem, né, os benefícios que traz, eu consegui ver ali que a gente sempre pensa assim, tem ciência por trás disso? Não tem ciência por trás disso? E aí, quando eu fui lendo, eu fui vendo, caraca, se não tiver ciência, é total ciência, porque todos os Isso, benefícios é o que a própria ciência hoje está trazendo, sabe? isso. Achei assim fantástico. Quando você fala, principalmente, quando você começa falando, na verdade, foram acho que 2 ou 3 pontos que eu achei bem interessante. Quando você fala do estado de presença, Uhum. né? Do estado de autoconfiança, de você achar um lugar seguro dentro de si mesmo, né? E de como lidar com o medo, a dúvida e o sofrimento. Sim, Então, traz um pouquinho assim pra gente, né? Como que é esse desvelamento com a respiração. Depois a gente vai fazer uma sim, praticazinha, mas sim. como que se dá esse desvelamento? Como que você pensa isso? Fisiologicamente ou não, ou comportamentalmente falando, né? Sim. Na prática respiratória consciente, como é que vai se dando esse processo de esses 3 pontos? É interessante que você tocou nessa questão da ciência, porque hoje em dia existem duas abordagens interessantes que estão, assim, sendo colocadas em xeque, né? A ciência que está evoluindo, principalmente com a tecnologia, né? E muitos profissionais, muitas áreas, elas falam muito do embasamento científico, né? De acordo com o embasamento científico aqui, que a gente estuda ou atua, mas existem também abordagens, formas de áreas de atuação milenares que não se Sim, encaixam realmente no modelo do padrão científico, né? científico, né? Sim. Então é como se fosse assim, a ciência tem um método científico que tem Uhum, uma caixa aqui que tem que se adequar para uhum, poder dizer assim, é cientificamente embasado. sim, Só que em algumas coisas, em algumas áreas, como a homeopatia, a própria respiração pode sim, ser colocada aqui, sim. a psicanálise, a Psicologia, psicologia, que é muito fenomenológica, isso né? e muito subjetiva. Sim, Cada um tem a sua forma de lidar, de os sim, benefícios, que os sim, benefícios é muito interessante também, porque existem benefícios, mas é algo muito pessoal. A sim, gente não pode dizer assim, ó, tem esse benefício aqui que você vai ter, viu, como uma sim. Não é um receita. pacotinho, né? Isso, então Aham, assim, é um desafio lidar com isso, porque uhum, você tem que também lidar com a sua vivência, dizer, uhum, olha, por experiência própria, eu sei que existe, sim, mas você também não pode também ficar muito assim ao léu dizendo assim, não existe nenhuma comprovação. sim, Então, assim, a respiração tem várias vertentes, como a mindfulness, que é sim, como foi criada assim para poder mostrar, dar essa resposta da neurociência, né? sim. Da questão assim do Atenção plena. embasamento, né? Que, Uhum. claro, atende às necessidades de muitas pessoas, principalmente Sim, aquelas que estão começando, quer tatear alguma coisa, sim, né? sim. Então a gente tem que ter essas duas Isso. áreas. E assim, a gente vê também que a própria ciência, pela evolução dela, ela está também respondendo, ou às vezes não respondendo, alguns anseios das pessoas, né? Uhum, Por exemplo, a medicina tradicional, com uhum, medicamentos, você vê muito bem, né, das suas abordagens aí, os seus vídeos de uhum, pacientes que optaram pela osteopatia, por exemplo, uhum. Como que, né, como alternativa ao modelo alternativa, biomédico, isso. Então, assim, claro. o modelo biomédico, Uhum. ele às vezes não atende muito àquelas necessidades, né? Sim.
ou então tem algum efeitos colaterais ou efeitos Sim, muito deletérios, assim, sim. né? Eu gosto de pensar que não são coisas separadas. Eu Não, gosto de pensar que podem ser atuações integradas, né? isso. E que a gente pode captar o que há de melhor em cada uma delas, né? Eu gosto muito de trazer isso, assim, até para a clínica mesmo, porque paciente Sim, sempre pergunta: e aí, tomo sim, remédio, não tomo remédio? E eu digo, veja, não sou eu que tenho que dizer. Você está seguro, né? Sem essa medicação? Como que você acha que você vai se sentir, isso, né? Porque às vezes aquela medicação é um porto seguro para ele. É isso, algo de tão habitual que fica difícil de largar, porque vai se sentir um peixe fora d'água, vai se sentir vazio, né? isso. E aquilo é uma âncora. Tá, e se a gente for desmamando isso, né? Como é que a gente pode fazer nesse desmame? Você vai se sentir seguro se a gente tentar conversar com o médico para diminuir a dose e tal. Então, daí ele vai tateando, né? Se sentindo ali acompanhado por alguém que está dando um Isso. respaldo, porque hoje já existem outros respaldos que não são o próprio respaldo científico, porque muita coisa vem surgindo nesse estudo biológico, né, Isso. da vida, né, as próprias leis biológicas que a gente Uhum, vem discutindo tanto, e que é algo que ainda não tem estudos realmente, uhum. mas tem muito respaldo por trás, né, de experiências. E a gente vai aos pouquinhos dentro de uma possibilidade, porque ninguém vai invadir, Isso, digamos assim, as regras e as normas que são importantes para a manutenção da saúde, da segurança do indivíduo, do cliente, né? Mas que a gente pode, assim, ir aqui pelas beiradinhas isso, e mostrando um outro olhar, e mostrando uma outra possibilidade, né? isso. E a respiração, inclusive, atua de uma forma também terapêutica Uhum. maravilhosa para essa substituição medicamentosa. Eu faço muito isso aqui no consultório, muito. Porque ela ajuda muito na diminuição da dor, inclusive, né? Sim, sim. Dor, ansiedade, que às vezes Dor, está tudo ansiedade, junto, às vezes está ansioso, é por isso, isso que sente mais dor, né? isso. E tem aquela dor que é alimentada pelo medo, Isso. né? E quando você vai para o respiratório, um respiratório mais ritmado, né? Uhum. É onde você vai diminuindo esse medo e talvez é onde toque no ponto que você traz, que é aquele lugar da segurança, Uhum. que é o lugar da Um presença. espaço seguro, né? Que eu falo Isso. especificamente, porque o espaço seguro é criado a partir do momento que você respira, né? Respira com Uhum. consciência. E é um espaço que não é uma redoma que você vai se proteger do mundo, não é um escudo que você vai, né, ficar preso, mas é algo que você pode, é um gerenciamento da sua energia para que você possa lidar com as diversas situações do dia a dia, as Uhum. situações do seu ser, né? Porque você está ali Sim, sujeito, né, a perceber as coisas do mundo. sim. Então, a partir do momento que você cria esse espaço seguro para si, você tem condições de lidar com as coisas, com as situações do seu dia, com as pessoas, de uma forma diferente, né? Uhum, Então, eu uhum. acho que o espaço seguro é algo que realmente faz parte dessa respiração, pode dizer até que seria um benefício, né? Isso. Então, eu digo Talvez o assim, os grande benefícios, né? benefício. Eu Isso, fico pensando como um grande benefício, sabe? é, Porque você sabe que assim, na psicologia, na psicologia do trauma, hoje eles estão estudando muito a teoria de Porges, né? sim, E que é essa teoria polivagal. E essa teoria ela traz os três cérebros que a gente tem, né? Que desde o arcaico até o mais presente. E que o mais presente, esse sistema reparador, esse sistema parasimpático vagal, ele tem um vago ventral. Esse vago ventral, ele foi desenvolvido nos mamíferos como o grande precursor, o grande intermédio entre as conexões e vínculos uhum, relacionais, né? É aquele que quando a gente coloca o bebê na mama para sugar, ele olha com a gente,
para os olhos da gente, a gente enquanto mãe, e ali ele está estabelecendo um vínculo através desse sistema vago ventral. E esse sistema vai se desenvolvendo na gente, e é o sistema do espaço seguro. É Isso. esse sistema que traz uma autossegurança e um conforto. E é o sistema que eu acho que os psicólogos eles buscam o tempo todo estar trabalhando nos indivíduos, e a gente precisa trabalhar na gente, porque nós estamos, entre aspas, sozinhos no mundo de uma certa forma. E existe uma necessidade dessa conexão própria consigo mesmo. Porque se a gente não fizer essa conexão, né, a gente fica muito à mercê apenas dos vínculos, que às vezes não são construídos de uma forma regulada, adaptável, porque a gente também não pode estabelecer vínculos que a gente crie como se fossem apenas nossos, né? A gente não tem total propriedade disso, a vida ela pede um fluxo de uma impermanência, né? Em tudo. Então a gente precisa, para estar nessa impermanência, no fluxo da impermanência, ter essa sensação de um vínculo seguro com a gente mesmo, né? Então, quando você traz isso, eu acho fantástico, porque é a essência de tudo, né? É a essência de tudo. Então, foi isso que me fez lidar com a vida, e até me faz hoje, né? Fazer essa conexão comigo mesma, né? O que eu vim fazer aqui? Porque senão é muito fácil a gente, hoje em dia, com muitas informações, a gente se perder no que os outros querem, o que é bom, o que disseram que é bom, né, com as crenças e tudo. Então, quando você tem essa autoconexão, você começa a se perceber, se conhecer e perceber que talvez aquelas demandas ali não são para você, né? Então, a respiração consciente, voltando no tema, proporciona isso, você se abrir a essa percepção de quem você é, do que você quer, né? E sem poder ficar, às vezes, comprando ideias dos outros e continuando as angústias, né? Porque às vezes a gente, não estou bem, não estou me encaixando, porque talvez esteja importando sonhos, ideias de outras pessoas, né? Como a gente coloca foco na vida, em se tornar bom, em parar a dor, em diminuir a dor, em melhorar alguma coisa, e a gente não foca a vida nas mudanças, nas transformações que vão acontecendo, né? Porque na medida que você se coloca consciente, inclusive através da respiração consciente, vão vindo convites internos para mudanças. E às vezes a gente começa um processo desse querendo diminuir a dor, diminuir a angústia, diminuir os sofrimentos, melhorar. E aí fica mais angustiado ainda, né? Isso, e não olha para as mudanças, não olha para as transformações. E o que eu acho interessante da respiração consciente é que ela é um convite do corpo, do próprio corpo, de dizer assim, olhe para aqui, olhe para isso aqui, porque aquilo ali que você olha, se você de repente tiver um acompanhamento terapêutico, inclusive, que eu acho que é mais potente nesse sentido, porque também não dá para você ficar solto e ficar achando que você vai fazer conexões, né, plenas com aquilo dali. Mas com o acompanhamento você consegue fazer integrações mais elaboradas e olhar para ter outro ponto de vista das coisas, né? Sim. E aí você vai se expandindo mais, vai transformando mais, e aí, claro, por consequência, aquilo ali vai ficando... Porque na verdade é também aquela questão do agora, né? Você tá ali no seu agora, percebendo o que é o seu agora, né? Não tá lá na frente. Eu quero melhorar. Então, o melhorar, você tá vendo lá na frente, no futuro. É uma fuga, né? Isso. Claro que isso também tem uma motivação ali, né? De você estar vendo algo mais à frente. Mas talvez o percurso se torne mais leve. Quando você olha no agora,
sem ficar se julgando muito, né? Sim. Então, aí você viu ali eu brincando e já fazendo auto-julgamento. Então, é algo constante que a gente faz isso o tempo precisa, todo. né? Precisa estar vendo que está tudo bem. Que eu até me lembrei agora que tem até uma frasezinha assim, até clichê, dizendo que o importante não é a festa, é o caminho, né? Então, esse caminho é o que realmente é. Sim. Porque, né, você não sabe o que é o final, a rota, é como a vida, né? Sim. Não sabe quanto tempo você vai ter. Sim. Então, aproveitar esse momento, cada momento, para mim, assim, que eu vejo nas minhas experiências, é o que me torna, assim, mais leve, mais, assim, presente e mais aproveitando os potenciais mesmo. Porque, às vezes, quando você está vendo o sol na frente, você não vê nem o que está aqui. Claro, né? Você perde a beleza Esse do caminho, potencial né? que pode ter ali, Sim. você não passa, né, sem você perceber. Perfeito. Isso faz um contraponto com, eu acho que é essa ideia automática que a gente vive na sociedade de hoje produtiva, né, de ter que estar lá na frente, né? Isso é automático da gente. E aí a gente acaba passando por processos internos até dolorosos. Quantas vezes a gente não tem uma cólica menstrual ou qualquer processo que você está passando físico, né? E às vezes também psicológico, e você se coloca ali na analgesia e você segue porque você tem que dar conta de alguma coisa, né? Então, o sistema produtivo, né, esse sistema que nos exige muito e ao mesmo tempo nos sobrecarrega, né, eu acho que é um contraponto importante, porque ele te desconvida dessa ideia de cura, na verdade. Porque lida muito com essa questão da autoconfiança, né? Porque às vezes quando você tem, e você falou aí do desconforto menstrual, eu tenho constantemente isso. Então, quando eu vejo o meu corpo, percebo assim, eu preciso tomar um medicamento ou eu posso gerir isso, né? Então, você precisa ter uma autoconfiança para perceber. Às vezes eu digo, não estou afim de lidar com isso, eu tomo um medicamento. Quando não, deixa eu perceber o que é que o corpo está me dizendo, né? O que é que eu posso fazer para poder, né, aliviar ou se tornar isso mais leve, né? Que a gente não precisa. O tempo, né? Isso, é esse tempo. E eu sei, é o tempo que tem, né? Então, acho que a autoconfiança também faz com que você assuma escolhas ou de um lado ou de outro, né? Você confia no seu corpo, confia na regulação, na autorregulação dele, né? Você conhece mais o seu corpo, compreende que ele consegue lidar com esses domínios. E a respiração, ela traz tudo a respiração já dá dá uma ferramenta. Pela respiração que eu fui também me percebendo e a gente vai tendo uma intimidade maior com o próprio corpo, né? E aí a gente vê, porque às vezes eu percebo muito em clientes que o medo, o desejo de tomar um medicamento ou algo que faça parar aquele sintoma é um pânico. Né? O pânico está muito assim, eu digo pânico não de uma forma, estou dizendo um diagnóstico, é a forma geral de dizer, né? Que existem esse pânico, o medo de piorar, o corpo como sendo um vilão, algo que está contra você. O corpo, ele não ele é como se fosse assim, a qualquer momento pode ter algum problema, então você está ali numa bomba relógio. Então quem esse corpo? Você é um estranho? Pois é. Né? Então parece que você está lidando com um estranho, assim como você no mundo, né? A qualquer momento uma bomba pode surgir, pode vir alguma coisa, uma doença acontecer. Então você fica em estado de alerta, de pânico constante. Sem necessidade, né? Porque assim, tá tudo aqui, né? Eu não estou dizendo que a gente precisa ficar zen, tudo que a gente também tem que dançar conforme esse ritmo, para também não ficar
né? Sim. Você dança nesse ritmo e depois você, naquele momento, um insight faz você, olha, vou me recolher, Sim, né? sim, perfeito. Porque Então é só isso. teremos esse recurso se nós olharmos Isso. realmente para dentro, né? Se a gente se apropriar das ferramentas que a gente tem, que são ferramentas próprias, né? E é tão simples, né? Simples. E aí que também está um dos desafios, Uhum. porque é simples. É, Simples, então não então não serve. serve. Então tem que ter mais alguma coisa, tem que ser mais Aham, complexo, é. porque aí é a falta de confiança ali, né? Será que eu estou fazendo certo? No Será que eu simples, no estou, natural. E que, né? na verdade, não é tão simples assim, porque esse sistema respiratório, É. para ele fazer o que ele faz, essa orquestração toda de Se você for mexer. ver a Se fisiologia você da for ver a coisa, neurofisiologia da neurofisiologia, coisa, é algo incrível. Na verdade, eu acho que é o sistema que eu acho assim mais incrível, porque ele modula tudo, ele organiza tudo. Ele percebe tudo que vem de todos os outros sistemas e ao mesmo tempo, sabe, me vem assim o polvo, o baterista que tá fazendo tudo ao mesmo tempo assim, é isso é o mesmo. sistema respiratório, porque ele tá regulando tudo naquilo ali. É Cara, é perfeito, né? incrível, é muito perfeito. Então, a natureza dá isso de presente pra É. gente, né? É um presente e tem que ser algo de muita gratidão da gente poder usar essa ferramenta, aprender mais sobre essa ferramenta e fazer isso de uma forma natural da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, né? Lembrar que é um presente, o corpo da gente é um Isso. presente, não é um vilão, não está contra a gente, Sim, né? sim, E sim. eu acho que a respiração, ela dá essa reconexão com a gente vai se... olha só, Sim, o nosso corpo, sim, né? A gente vai sim, tendo essa intimidade, sim. resgatando isso. E é interessante falar disso porque, assim, neurofisiologicamente falando, quando você resgata essa propriedade interna, você também tem uma capacidade, pela sua mímica facial, pela sua gesticulação aqui, nos trejeitos que eu tô vendo da sua pele fazer assim, assim, assado, de empatia com o outro, de Sim. vínculo com o outro. Então, você faz disso uma habilidade, porque a respiração, ela através do nervo olfatório, através do sistema olfatório, dos que respiram de uma forma nasal e não dos que respiram de uma forma bucal, porque tem pessoas que não conseguem respirar pelo nariz, e os estudos já trazem isso, que aqueles que são nasais, eles têm uma capacidade de vínculo maior do que aqueles que são bucais. Então, é interessante você tocar nesse ponto, eu fico fazendo esses insights, assim, porque esse vínculo que a gente consegue fazer com a gente mesmo, com essa propriedade da respiração consciente, ela se torna também uma grande ferramenta de relação, de conexão e de vínculo com o outro. E que faz todo sentido para mim, né? A evolução respiratória nesse sentido, porque nós nos tornamos seres, animais, mamíferos e inteiramente coletivos, né? Então, por um lado, há um convite de você se conhecer melhor, mas esse convite de se conhecer melhor também é para você se vincular mais. Isso. Né? Porque não é mais como antes, há muito tempo atrás, né? As pessoas faziam autoconhecimento, ficavam ali reclusos, ficavam nos seus, né, nos seus templos. Hoje em dia é algo dinâmico, Sim. né? Claro que você, às vezes, precisa de um momento para ficar só, se recolher, se perceber, mas é algo muito ao mesmo tempo. Você tá aqui, você tá ali, você tá falando, mas você também tá com você, tá né? sentindo, o que é que toca em você, que o outro fala, né? Você não vai, é porque tem muita gente também que às vezes se resiste a esse movimento, a esse caminho de autoconhecimento, de se autoconhecer, porque acha que vai perder a conexão com o outro. E é o contrário, você vai, né? Exato. Você vai ver e saber lidar, né? Com essa riqueza da conexão, né? Sim. É fantástico. Isso vem outras coisas na minha cabeça, que é muita coisa que aparece assim.
Muita vai coisa vindo, louca né, minha que filha? aparece na cabeça. Mas é uma coisa Porque- puxa a outra mesmo, Porque porque eu é fico muito... pensando assim, como que as emoções da gente, né? Porque assim, a gente sabe que o ritmo respiratório, ele é totalmente influenciado pelas emoções e Uhum. vice-versa, né? Mas como que essas emoções de tristeza, e estados depressivos alteram a respiração, mas a gente sabe que esses estados de tristeza e estados depressivos, eles também trazem a conexão. Porque quando você se mostra vulnerável, quando você se sente vulnerável e o outro percebe isso, a primeira coisa que a gente faz é Isso. acolher. Então a tristeza, ela é uma ferramenta de acolhimento e de vínculo com o outro. E é interessante como a gente fica nessa coisa, né? De tipo assim, se a gente faz isso, a gente vai para dentro e vai para fora. A gente vai para dentro Assim e como vai... é a respiração, Assim como a respiração. né? É fantástico, né? É lindo demais isso tudo. Acho É esse fantástico. movimento, né? É, O que é que a gente está fazendo, né? exato. Nos E aí, inspirando com o que está no externo, com o que está lá fora, né? E de repente assentando depois, né? Porque o aspecto fisiológico da exalação é justamente assentar. É estar fazendo com que esse oxigênio seja captado, com que todo o metabolismo esteja acontecendo. E ao mesmo tempo, de uma forma psicológica, a exalação ela é um recolhimento, ela é uma introspecção, não é isso? Então, perfeito. né? Foi, olha só, né? Essa dança mesmo, né? Eu Essa digo que é uma dança, né? É a dança da vida, é a dança que, como eu disse, é para também se autorregular, não ficar nesse ritmo frenético, mas até pegar isso, às vezes, pegar essa dança e você, Sim, peraí, tô aqui, sim. e entrar. É o próprio é equilíbrio em si, né? Fantástico. muito Muito bom. lindo. Legal, joia, viu? Gostei da eureka aí que a gente fez. A eureka foi ótima. É uma eureka, né? Isso, né? Assim, tem lógica tem a por ver, trás porque, dessa... claro, que é também a nossa vivência de dança, de vida, Isso, né? E é um isso. convite que a gente faz, né? Eu acredito que tanto eu quanto você, a gente faz o convite, vamos dançar, né? Vamos e verdade. venha com seu ritmo, venha Sim, do seu jeito, sim. se perceba como você gosta, sim. né? Se respeite, Se respeite. né? Sinta quem É a é grande... você. Quem é você? O que você tem para expressar no mundo, né? Isso. Interessante essa coisa da expressão falando também, que a exalação, a expressão vocal, ela é um refinamento no desenvolvimento da espécie da exalação, né? Sim. Então, a exalação, ela também é uma forma expressiva. É o fato da gente comunicar o que a gente foi lá e recolheu, e a gente comunica para fora, né? Também tem isso, né? É fantástico. Enfim, fantástico. E aí eu digo para quem, né, é para experimentar. Quem vem, experimente Sim, e perceba, né, sim. como é interessante. A primeira coisa, experimente, ouse, né? Sim, Ouse fazer, né? sim, Faça esse movimento. sim, E aí as coisas vão fluindo. sim. Você recomendaria alguma respiração para a gente fazer agora, nesse estado de euforia que a gente está, né? Que a gente pode estar trazendo uma respiração um pouco mais para acalmar e para a gente Isso, se até centrar, para né? convidar as pessoas mesmo, né, para poder vir fazer um encerramento, fazer essa celebração do encontro de tudo que a gente falou, que não foram palavras, mas foram também insights de quem tiver aberto também a se perceber, poxa, pô, que legal, ou que não tinha pensado nisso, quem sabe, pode ser, não. Então até isso é uma dança, é um momento da pessoa também fazer isso, né? Perfeito.
se perceber, se escolher, fazer escolhas dependente de que seja, Sim. né? Acomodar as ideias, né? Isso. Então aí a gente pode fazer uma respiração somente para poder se perceber, ver como é que está o corpo, sentindo, né? Tudo que foi dito, tudo que realmente reverberou, né, em cada um. Fechar os olhos ou não. Perceber como é que tá o corpo, as emoções, o coração, a batida do coração, como o corpo está posicionado. E percebendo a respiração não como um intuito de regular, eu preciso estar assim ou não, só vendo, se percebendo, fazendo esse contato mesmo, né, com você e se sentindo. E essa que é a celebração de você com você, de você se ver, se perceber. E aí fazendo a respiração do seu jeito, tentando entrar o ar pelo nariz, percebendo aí o ar, a textura, né, a temperatura. E percebendo que como ele espalha pelo seu corpo. Ele não só entra ar, mas entra energia que traz em todo o corpo aquele convite dizendo, eu escolho vida. Né? Quando você está ali respirando, você também está escolhendo vida para você. E é isso, minha amiga. Então, é esse convite que eu faço de você poder se conectar, né? E quem tiver mais também fazer essa conexão consigo, né? Que é a grande chave mesmo da gente lidar com a gente, com o mundo, sim, da melhor forma possível, né? Mais acolhedora. Sim. Digo sim e agradeço. Oi, amiga. Honra também. Amei. Muito bom.